Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar alguns relatos de Maledite para vocês deste Maledite Night. E aí, tudo bem? Espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like no vídeo. Não se esqueça da Loja Assombrada. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. E vamos pro primeiro relato de hoje. Lembrando que todos os nomes... Peraí, esse daí é da coletânea que eu falo. Os seus nomes estão trocados. Mas sim, sempre estão trocados. Mas vamos pro primeiro relato de Maledite de hoje, que é este. A Maledite Interesseira. Novidade. Vamos ver. Oi, Aninha, assombrados, tudo bom, tudo bem? Eu sou a fulana da Itália, que já teve vários e vários relatos contados nessa linda voz de veludo que você tem. Obrigada. Bem, cá estou eu para contar relato de Maledite. Pois é, Ana, nunca imaginei contar esse tipo de relato, mas essa pessoa merece o título de Maledite. Não é nenhum relato que se diz, nossa, que relato sobrenatural, mas vale a pena ouvir e no final você e os assombrados vão entender do que eu tô falando. Vou tentar resumir o máximo possível. Vamos lá. Eu sou fotógrafa e trabalho com fotos turísticas para quem vem a Roma. Um dia vejo um anúncio da Maledite, vou chamá-la assim, dizendo que precisava de um fotógrafo porque ela trabalhava como organizadora de casamentos e o fotógrafo com quem ela trabalhava decidiu seguir sua vida. Sábio esse fotógrafo. Me candidatei à vaga e começamos uma parceria juntas. No início foi bem bacana, várias ideias, mas o meu instinto de que ia dar BO tocou no nosso primeiro trabalho. Ela ficava em cima de mim o tempo todo. Fotografa agora. Tá fotografando? Extremamente rude e às vezes até mesmo me dando pequenos empurrões. Eu não tinha um minuto de sossego. Eu abaixava um pouquinho a máquina e já vinha o monstro do Lago Ness em cima de mim. Quando o trabalho acabou, ela voltou a ser a menina fofinha de antes. Então era uma forma mais grossa, assim, fotografa agora, tá fotografando? E não sei o que, alguma coisa assim, né? Aí depois voltou o modo fofinha. Bom, relevei, afinal foi o primeiro trabalho juntas, né? E eu pensei, ela não me conhece, deve ter agido daquele modo por causa disso, porque ela não me conhece. Bom, no mês seguinte fui chamada para um outro trabalho e foi a mesmíssima coisa. Relevei mais uma vez, porque para me tirar do sério tem que fazer muito mais do que isso. Depois desse trabalho, mais nada aconteceu. Não aparecia nada para ela, o negócio ficou bem ruim, sendo inverno italiano, realmente dá uma caída, mas o negócio para ela ficou ruim. Aí o meu coração de manteiga pensou, vamos ajudar a moça, né? Vamos ajudar a moça, ela é tua amiga, né? Então vamos ajudar. Ela tinha um portfólio. Ela tinha um portfólio assim que era uma porcaria. Então eu dei de presente para ela um book fotográfico profissional. Ela tinha um portfólio que era uma porcaria. Então eu dei de presente para ela um book fotográfico profissional de fotos ou com fotos bem babadeiras. Ela criou um novo portfólio e fui corrigindo os erros de português assim para ficar top. Ela dizia que no Brasil era doutora advogada. Ela dizia que no Brasil era doutora advogada, mas como escrevia mal, gente do céu. Até mesmo nas publicidades dela eu tinha que estar atenta para não cometer erros e dar ruim para sua imagem. Bom, e aí eu mexi os pauzinhos em outras áreas também. Abri as cartas para ela, pedi ajuda aos meus mentores, elementais, meu povo cigano, para todo mundo. Afinal, como dizia ela, se entrar para mim, entra para você também, afinal somos parceiras. Quando ela dizia isso, a minha intuição gritava que não era bem assim. Mas eu sempre mandava a intuição calar a boca. Vou dar um adendo importante aqui.
Em Roma, tem muitos fotógrafos amadores que cobram 50, 60 euros por um serviço fotográfico, tirando o trabalho de pessoas que estão seguindo a tabela de preços e que se profissionalizou para poder trabalhar. Ela sempre criticava esse tipo de pessoa, sabe? Guardem essa informação. Um mês se passou e eu passei por algo muito ruim, que abalou meu psicológico. E eu me abri com ela. Afinal, antes de tudo, éramos amigas. E ela me dava vários conselhos, inclusive de ir à igreja, né? Ela se dizia evangélica. Porém, aceitou de bom grado os meus pedidos. Ela se dizia evangélica, porém aceitou de bom grado os meus pedidos por ela para as minhas entidades. Bom, depois daquela conversa, passou uma semana e ela deu um boom. Ela começou a trabalhar como louca. Fazia vários eventos, como pedidos de casamentos, estava organizando vários casamentos, mas não me chamava para nada. Chamava outros fotógrafos. Inclusive, fez uma viagem linda com um casal e eu fiquei em casa. Até que ela me chamou para fotografar um casamento. Porque eu tinha fotografado o casamento da melhor amiga do noivo e ele pediu o meu nome. E ela veio cheia de: amiga, olha, eu tenho um trabalho para você. Com uma falsidade. Parecia uma nota de R$3. Porém, a giripoca piou no dia que eu estava já com a minha pombagira virada. Um dia totalmente não. É isso? Enfim. Um dia que eu tava com a pombagira virada. Abro o Instagram e vejo que ela fez mais um pedido de casamento, só que dessa vez no Coliseu. Ah, não. No Coliseu, não. Eu já tinha falado pra ela que quando fosse no Coliseu, era pra me chamar. Eu amo tanto esse lugar que eu tatuei na minha perna. Bom, mandei uma mensagem pra ela dizendo que eu não achava justo o comportamento dela, porque no início de tudo era eu que estava ao seu lado e que eu pensei que nós fôssemos parceiras de trabalho. Bom, no dia seguinte ela me liga dizendo: vai tomar no sua filha da eu não tenho nenhuma obrigação contigo, nunca fiz contrato contigo pra você vir me cobrar alguma coisa. E eu, tentando ser educada e não descer ao nível dela, disse: mas contrato de boca deveria ser respeitado. Nós apertamos as mãos. A palavra é uma coisa muito importante. E a Maledite disse: palavra é uma pip. Se eu quiser contratar um fotógrafo por 60 euros, eu posso fazer, porque o trabalho é meu. E pip, você. Eu ponho os pis, tá? Eu, já me exaltando, mas sem perder a classe, disse: poxa, Maledite, depois de tudo que eu fiz por você? E a Maledite respondeu: fez porque quis. E eu falei: eu fiz por amizade. Bom, e agora vem a resposta que foi a cereja do bolo. Ela disse assim: eu nunca fui sua amiga. Nesse momento, eu desliguei o telefone na cara dela, a bloqueei em tudo, nem preciso dizer que não fiz o tal casamento, porque ela falou mal de mim para os noivos ainda por cima. Quando desliguei o telefone, só escutei a minha intuição dizer: eu te avisei. Então, Ana e assombrados, quando a intuição falar, gritar, dar cambalhotas, pelo amor de Nossa Senhora das Enganadas, escutem, para você não ser alvo de maledite como eu fui. Porém, eu creio em karma, e quando a conta chegar, eu acho que não vai ser nada legal. Sei que o relato não é tão sobrenatural, mas penso que seja uma lição de vida. Um beijo para você, Ana, para os assombrados, para os pequenos e para os pets. E até um próximo relato. Fui. Um beijo para você, obrigada. Mickey. Estamos xingando ela mentalmente aqui também. Gente, como pode a pessoa ser tão
E tem, viu? E tem essas maledites por aí. E aí a gente quer acreditar, quer pensar, não, vamos ajudar, não, a pessoa... E no fim, ó o que a pessoa tá pensando. Ó o jeito que trata aqui. Então, gente, quando tem aquela coisinha apontando lá dentro, cuidado, não sei, é bom a gente dar ouvidos. A gente nunca quer acreditar, né? Você fala, é besteira, nada, deve ser... no fim, não é nada, não, é aviso mesmo. Bom, vamos para o próximo relato, que é Meu Namorado Maledito. Oi, Ana Paula, um aviso. Tá, os nomes estão trocados. Meu nome é Fulana e sou do Maranhão. Eu te acompanho desde 2014 e atualmente tenho 18 anos. Cresci assistindo o Canal Assombrado e sempre adorei os relatos assustadores que você conta, mas nunca pensei que um dia eu teria uma história para compartilhar. Essa é a história do meu ex-namorado maledito, que chamarei aqui de Leonardo. Eu me apaixonei por ele no ensino médio, em 2022. Ele era o garoto esquisito da sala e algo nele me dizia que era especial. Pedi a uma amiga que conseguisse o Instagram dele e desde o início tudo no relacionamento dependia de mim. Ele sempre era ausente. Olha aí, ó. Olha lá. Presta atenção, presta atenção. A única atitude que ele realmente tomou foi me pedir em namoro. Mas hoje eu vejo que ele fez isso no impulso, sem estar preparado. Eu fui a namorada. Eu fazia tudo por ele. Mas hoje percebo que ele foi a pior coisa que aconteceu na minha vida. Eu brigava até com a minha mãe, que sempre foi minha melhor amiga, por causa dele. Ele me manipulava emocionalmente, me fazia sentir culpada por coisas que eu não tinha feito e me ignorava sempre que queria me punir por algo. Quando eu tentava conversar sobre os meus sentimentos, ele simplesmente fingia que eu estava exagerando ou me chamava de dramática. Aos poucos, fui me perdendo dentro desse relacionamento tóxico, me anulando completamente para tentar agradá-lo. Pela ausência dele, acabei me fechando e parei de falar sobre o que eu sentia, pois sabia que ele nunca iria mudar. Por conta disso, as minhas amigas também se afastaram de mim, o que no final das contas acabou sendo uma coisa boa, porque percebi que elas também não prestavam. Mas a solidão que eu sentia me consumia cada vez mais. No aniversário dele, em 2023, tivemos uma briga por algo bobo. Ele não sabia minha cor favorita. E isso me machucou, porque eu fazia tudo por ele e nem esse detalhe básico ele sabia sobre mim. Ele ficou irritado e deu um soco na parede. Mas no fundo, eu sei que aquele soco era para ter sido na minha cara. Naquele momento, a prima dele apareceu. Ela foi um dos motivos do nosso término. E eu, tremendo, perguntei: o que foi isso? Ela apenas deu de ombros e disse: ele é assim, temperamental. E foi aí que eu comecei a perceber que havia algo estranho entre os dois. O jeito como se olhavam, a proximidade exagerada. Sempre senti que havia um laço entre eles, se é que me entende. A mãe dele também era um poço de falsidade. Se fingia de amiga, mas pelas costas fazia de tudo para piorar a nossa relação. Sempre me tratou como se eu fosse inferior, como se eu não fosse boa o bastante para o filho dela. Mas a verdade é que ele e toda aquela família não prestam. Em 2024, ele começou a se achar o gostosão, mesmo que vivesse dizendo que era feio e inseguro. Mas no TikTok, uma ruma de meninas dava em cima dele. Eu vi isso, falei que me incomodava e ele não só ignorou, como gritou comigo. Ele disse: eu te odeio! Eu saí de lá chorando e fui direto pro cursinho. O ano passado foi horrível, porém, eu passei no vestibular. Terminamos em 2024 e 2 dias depois ele já estava com outra pessoa. Isso foi muito duro para mim, porque eu me senti usada, descartável. Mas o pior ainda estava por vir. A dor e a sensação de vazio eram tão insuportáveis que eu cheguei a pensar em acabar com tudo.
Eu me sentia sem saída, como se nunca mais fosse me recuperar do estrago emocional que ele causou. Além disso, eu me sentia espiritualmente carregada, como se algo estivesse me prendendo a ele. Decidi procurar uma cartomante e, para minha surpresa, ela me disse que o Leonardo havia feito uma amarração poderosíssima para me manter ligada a ele, usando até sangue animal. Essa amarração não só me prendia a ele emocionalmente, mas também drenava minha energia vital. Eu não conseguia dormir, a minha saúde piorou, eu sentia arrepios constantes, como se uma sombra me perseguisse. Era como se a minha alma estivesse acorrentada a ele. Houve dias em que eu não conseguia sequer levantar da cama. Cheguei a desmaiar algumas vezes e ninguém entendia o que estava acontecendo comigo. A sensação de desespero me dominava. Eu não via saída, eu não tinha forças. O peso da amarração me levava cada vez mais fundo em um abismo do qual eu não sabia se conseguiria sair. Fiquei aterrorizada. Eu sabia que algo estava errado, mas nunca imaginei que chegaria a esse ponto. No dia de Iemanjá, a cartomante me levou até uma casa de umbanda, onde fizemos um ritual para quebrar essa ligação. Fizeram uma troca de laços e desde então comecei a me sentir mais leve, como se finalmente tivesse me libertado dessa energia sombria. Mas não foi fácil. Durante o ritual, o meu corpo tremia e eu sentia como se algo estivesse sendo arrancado de mim à força. Eu gritei, eu chorei, eu perdi os sentidos por um instante. A entidade que me ajudou disse que a amarração era muito forte e que se eu não tivesse quebrado o laço, provavelmente eu teria morrido em pouco tempo. Hoje eu sou taróloga e me sinto muito mais segura espiritualmente, mas mentalmente ainda carrego marcas profundas. Eu sempre tentava ver o lado dele, justificar as atitudes dele, acreditar que no fundo ele poderia mudar. Mas a verdade é que algumas pessoas simplesmente não querem ser salvas. Ele me destruiu de um jeito que nem eu consigo explicar. Ainda tenho pesadelos com ele. Ainda sinto sua presença às vezes, como se algo dele quisesse me puxar de volta. Ana, se estiveres a ler isso, obrigada por anos de histórias incríveis e por me ajudar a entender que algumas coisas são melhor não serem investigadas. Um grande abraço, sou tua fã. Um beijo pra você, muito obrigada por compartilhar sua história com a gente. E a gente vai vendo que isso é mais comum do que a gente imagina, né? Esse tipo de atitude masculina, não é? Ou, enfim, não tô falando nem da amarração, não. Tô falando do que ela relatou antes aqui. Agora, gente, se ele tava nem aí, por que ele foi fazer amarração? Ou fez lá, sei lá, por puro ego, às vezes, pra, né? Porque, tipo, vem a mim. E ele não precisa fazer nada, só quer que fique rodeado de pessoas me querendo, sei lá, algo assim, né? Bom, próximo relato. Minha amiga Boadite. Uai, essa daqui não é Maledite, é Boadite? Vamos ver. Olá, Ana e assombrados, olha eu aqui de novo com mais um relato. Meu nome é Fulana e tenho 29 anos. Antes de começar a história da vez, gostaria de agradecer pelo espaço que o canal nos dá de contar as nossas experiências. Antes eu guardava tudo pra mim, porque das vezes que eu tentei compartilhar, fui tirada de maluca. Mas agora conheço esse canal maravilhoso onde sou acolhida. Bom, o relato de hoje não tem nada de sobrenatural e também não sei se vai entrar em alguma coletânea de quarta de Maledite. Mas sem mais delongas, vamos lá ao relato. Se houver nomes, estarão trocados. Eu conheci essa amiga na 6ª série e depois disso nunca mais nos afastamos. Estudamos juntas e trabalhamos juntas por um tempo. Apesar de sermos amigas, somos bem diferentes, sabe? Eu sou mais pra frente e ela é toda bobinha. Enfim, eu sempre notei uma certa inveja da parte dela. Inveja entre aspas, talvez, não sei. Tudo que eu fazia, tudo que eu ganhava, tudo que eu comprava, ela também queria igual. Ela não aceitava eu ter e ela não. Por exemplo, na época que a gente trabalhava, eu namorava e ela já era noiva. E comentei com ela que eu pediria de Natal uma Pandora, que são aquelas pulseiras cheias de berloque, sabe?
E ela nunca na vida tinha comentado que queria uma pulseira desse tipo. E adivinhem só, ela pediu uma pulseira da Pandora de aniversário pro noivo dela. Ela faz aniversário em novembro, então logo ganhou. Antes de mim, queria pedir só no Natal. Eu fiquei tão chateada que pedi outra coisa de presente de Natal. Nessa mesma época que trabalhávamos juntas, a irmã dela também trabalhava com a gente. E era bem a época que lançaram o celular que desbloqueava na digital. Ana, eu fui lá e comprei um bem basiquinho. Lembro até hoje que foi R$ 680, que eu parcelei em 8 vezes. E fui para a empresa no outro dia toda feliz, feito pinto no lixo. Mostrei para ela e para as meninas toda orgulhosa. Na mesma semana ela me chega com um celular que também desbloqueava na digital e um modelo melhor que o meu. Fiquei surpresa e comentei: nossa, você nem tinha comentado que queria um celular novo também? Ela ficou toda sem graça e não falou nada. Qual foi a minha surpresa quando a irmã dela falou: Beltrana, a fulana falou lá em casa que... Não, não sei quem que é aqui. Fulana, a Beltrana, sei lá, falou em casa que não admitia você ter um celular de digital e ela não. Que ela iria sim comprar um celular melhor que o seu. Assombrados, essa minha amiga ficou tão sem graça que ela não falou nem nada. Apenas fingiu que não ouviu o que a irmã dela disse e eu só falei: nossa, mas que Deus abençoe ela, né? Uma outra vez eu chamei ela para ir no shopping comigo, para eu ir comprar um presente para minha irmã. E nesse mesmo dia eu tinha ganhado um celular do meu agora ex. Nós somos amigos próximos até hoje. Mas eu tinha ganhado um celular do meu ex, né, que era namorado na época, então. Quando eu e ela nos encontramos na loja, ela já veio me pedindo para ver o meu celular novo e comentou: nossa, que ex bom, né? Que inveja, eu queria eu ganhar um celular. Me devolveu o celular e seguimos comprando o presente, né, para minha irmã. Comprei uma blusa para ela e, como achei linda, comprei uma igual para mim também. E na loja ela nem falou nada. Qual não foi a minha surpresa quando no final de semana seguinte ela posta uma foto no status com a mesma camiseta que eu comprei para mim e para minha irmã. E sim, tá na loja, tá na loja para comprar, né? Eu sei. Mas eu ofereci para comprar uma para ela e ela disse que não tinha gostado do modelo. E assim, olha, tem várias outras ocasiões também que ela não aceita que eu tenha e ela não. Se fosse contar todas essas ocasiões, eu ficaria aqui até a próxima vida. Aliás, são anos de amizade. Eu não me afasto dela porque, apesar disso, eu gosto dela. Só resolvi que não compartilharia mais nada com ela antes de realizar ou comprar. E assim eu sigo minha vida. Atualmente estou organizando a festa de aniversário do meu filho e não compartilho nada com ela, porque ela também está organizando a festa da filha dela e eu não quero que isso vire uma competição. Claro, vindo da parte dela. Depois que conheci o canal, comecei a chamar ela de Boa Dite, porque é uma inveja branca, aquela inveja que dizem ser boa. Na verdade, nem acho que é inveja, e sim que ela não aceita eu ter e ela não. Bom, igual eu falei, não tem nada de sobrenatural, é só mais um desabafo mesmo. Beijos, pessoal, fiquem com Deus e se cuidem. Um beijo pra você, muito obrigada. Mas você não acha que nesse... ela não aceitar você ter e ela não, isso já esconde um tipo de caráter, um tipo de... uma coisinha que, enquanto tá nessas compras que ela quer ter igual a você, ok, né? Compra um batom igual, tá, não tem grandes problemas isso. Mas isso esconde outra coisa por trás. O que ela pensa de você de fato? Ela se importa? Ela se agrada? Ela fica feliz ou não? E eu não sei esse lance de inveja branca. Inveja branca que a gente fala, aquela, né? Aquela coisa de você admirar,
né? Por exemplo, nada impede de eu ver uma moça, a gente faz isso o tempo todo, aliás, né? A gente aí nas redes sociais, sei lá, no Instagram, você vê as pessoas usando uma certa roupa, você fala, nossa, eu quero uma dessa, né? Ou você tá com uma colega de trabalho, você vê ela com uma sandália, você acha linda, você fala, nossa, achei linda a sua sandália, tipo, é a minha cara, vou lá, eu quero comprar uma também. Mas sabe, é uma coisa assim, é aquilo e boa, acabou. Não chega a ser uma inveja assim do tipo, sabe? Ai, ela tem, eu não tenho, sabe? Mas uma coisa nossa, eu admirei muito, eu achei de fato bonito e eu quero um pra mim porque eu acho que vai combinar comigo. Só que geralmente é algo pontual, né? É uma coisa, outra. Agora, quando passa a ser tudo, aí eu acho que isso já esconde outra coisa, né? Não só uma invejinha branca. Eu fosse você, ficaria ali. Eu sei que você já tem um pezinho atrás, mas pensa bem. Nesse fato de ela não aceita eu ter e ela não ter. Isso é estranho, né? Não é muito saudável, eu diria, numa amizade. Mas não quero botar fogo em nada, só tô falando porque a gente, né? A gente vê esses relatos de maledite aí sempre. Acabamos de ver o relato lá da moça que falou da intuição, os sinais vêm e depois lá na frente o negócio fica pior, a coisa fica, né? Mais chata ainda. Então, sim, só ficar esperto com a situação, tá? Vamos para o próximo e último relato de hoje, então, de maledite, que é este daqui. Será que essa sogra pode ser uma maledite? O que acontece aqui não parece normal. Vamos ver o que acontece então. Ana, leia isso antes. Como assim? Não sei, não entendi aqui o que eu tenho que ler antes. Não sei, mas vamos lá. Há quase 5 anos, um casal se mudou para a cidade onde os pais do marido moram para ajudar no comércio da família dele. Desde então, a rotina tem sido intensa. Durante o dia, trabalham em uma loja da família e à noite em uma lanchonete, também da família. Desde o início, alguns comportamentos chamaram a atenção. Comentários sobre altura e peso eram frequentes, a ponto de a pessoa perder 20 quilos. Sim, antes ela pesava 60 quilos e chegou a 45 quilos. Hoje fica entre 47 e 48, sem conseguir passar disso. O motivo? Comentários constantes de que estar magro é mais elegante, é mais bonito. Até mesmo a relação com doces mudou por conta das observações sobre o que seria certo comer. Outro ponto que sempre esteve presente foram as comparações com a ex do atual parceiro. Logo no começo, a sogra disse: "Não liga se eu te chamar pelo nome da ex, tá? Às vezes eu me confundo." Mais recentemente, fez questão de elogiar o quanto a ex estava magra e bonita, olhando diretamente para a pessoa. O trabalho também se tornou um desafio. Em um evento, passou das 8 da manhã até as 3 da madrugada sem parar, ajudando em tudo, fritando, montando lanche, atendendo cliente. No final, a sogra apontou o dedo no rosto dela e disse que a pessoa tinha ficado sentada o dia inteiro sem fazer nada. O comportamento se repete. Sozinha, a sogra é ríspida, mas na frente do filho age como se nada tivesse acontecido. Em um episódio dentro da própria loja da sogra, o caixa foi levado até lá e depois disso desapareceu. Como assim? Durante dias, a acusação de que havia sumido com o dinheiro foi insinuada. Só depois de muita insistência, o caixa apareceu. Além disso, uma fala recente causou grande desconforto. Em um ambiente onde a cozinha era ocupada apenas por homens e o atendimento por mulheres,
a sogra fez um comentário que soou agressivo, insinuando que mulheres são desleixadas nesse tipo de trabalho. Tudo isso dito em um tom que demonstrava desdém e desprezo. Apesar de sempre manter o respeito, o desgaste foi inevitável. O distanciamento se tornou uma forma de preservar a própria paz. Mas será que essa sogra pode ser considerada uma maledite? Afinal, com outras noras, sempre existiram elogios, enquanto aqui a rigidez e o tratamento grosseiro são constantes. Olha, eu acho que pro que a gente conhece de maledite, sim, é uma maledite. A gente, né, até viu o relato de hoje mais cedo. Quem não viu, vai lá ver. Das 5 da tarde aqui. Porque, olha, é bonito e é triste. Muito triste. Bom. Então, o que acontece com essa pessoa aqui é que parece, né, que a sogra não quer muito ela ali. Vai saber o motivo, não sei, mas esses comportamentos muito chatos, né, apesar de não envolver magia e tudo mais, né, pelo que a gente sabe aqui, né, ou por enquanto, eu não sei se realmente se envolve, se não envolve, se vai envolver ou não vai, como que é, mas me parece sim que é uma atitude de maledite, de sogra maledite, não é? Infelizmente. Bom, pessoal, deixem as suas opiniões, sempre com respeito, por favor. Se tem uma história de maledite para contar, envie o seu relato para nós, ok? E se for comentar, já falei que seja com respeito e tudo mais. E é isso, pessoal. Estes foram os relatos de maledite de hoje. Espero que tenham gostado. Um grande beijo para vocês e a gente se vê no próximo relato. Beijos e fui! Tchau, tchau!